A paz do Senhor, irmãos. Desejo a todos vocês nesse dia um bom dia, que a graça do nosso Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Nós estudaremos nesse dia, domingo, 6 de fevereiro de 2022, a lição de número 6, que tem por título A Bíblia como um guia para a vida. Esta lição da CPAD desse trimestre tem um tema muito propício para esse tempo que nós estamos vivendo. Ela trata da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Então, já foram estudados 5 lições e nós estudaremos hoje a lição de número 6, que tem a Bíblia como um guia para a nossa vida. Antes disso, eu quero falar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, você que nos visita, você que está nos acompanhando, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, pegue a sua Bíblia, a sua revista, você que é aluno da EBD, esteja ao seu lado para que nós possamos, nesta manhã, sermos edificados pela palavra de Deus. Então você também que nos acompanha, que não tem um lar espiritual, nós queremos dizer a você que nós estamos de portas abertas para receber você. Você pode estar entrando em contato conosco por meio do chat e nós, de bom grado, estaremos atendendo vocês. Então permaneça conosco, vocês são bem-vindos aqui na nossa igreja, no nosso canal. Então você pode estar, se você é aqui da nossa cidade, Cariacica, da nossa região, você pode estar entrando em contato conosco e você pode estar aí recebendo as notificações das programações da nossa igreja, e você pode vir também participar dos cultos presenciais aqui na nossa igreja. Será um grande prazer receber você aqui na nossa igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Então, antes de começarmos a nossa lição, eu quero fazer uma oração neste momento, pedir ao nosso Deus que possa ter liberdade em nosso coração, que o nosso coração esteja aberto para que Deus possa falar profundamente e nos direcionar e nos guiar pela sua palavra nesta manhã. Pai, nós te glorificamos nesta manhã. Obrigado, Deus, pela oportunidade ímpar que o Senhor nos proporciona de estarmos, ó Pai, nesta manhã, no dia do Senhor, estudando mais uma lição da EBD. Ó Pai, nós te damos liberdade, que os nossos corações estejam abertos e sejam receptivos à sua palavra, Pai. Fale profundamente conosco, que a tua palavra seja de fato, Pai, o guia para todo o curso da nossa vida. Então ajuda-nos, ó Pai, a amar este santo livro. Ajuda-nos a obedecer a sua palavra, ó Deus. Ajuda-nos a submeter a nossa vida à sua palavra. Assim nós oramos, pedimos a sua graça e a sua bênção, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. O texto áureo assim nos diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. A verdade prática diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A leitura bíblica em classe está no Salmo 119, o verso 97 ao 105, que assim nos diz, o verso 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A introdução da nossa lição diz: quando a Bíblia
ela é obedecida, ela torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna, como está em João, capítulo 5, versículo 39. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa vida, transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Tiago 1, 21. Nesta lição veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Algo assim que já deixa claro para nós aqui logo na introdução, que a Escritura, quando obedecida, ela de fato torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Então é necessário uma obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus não é um mero livro. A palavra de Deus não deve ser apenas lida, mas deve ser obedecida. Somente através da obediência aos preceitos da palavra é que a nossa vida será conduzida no caminho da vida, nas veredas da vida. Somente por meio da obediência, por meio de uma sujeição à palavra de Deus, aplicando cada ensinamento à nossa vida prática, é que nós seremos guiados por ela. De outra forma, ela não pode ser esse guia para a nossa vida. A nossa vida será conduzida por outra coisa, por outro guia, não a palavra de Deus, que é o guia confiável, o único guia. Pois ela é infalível, veremos isso, ela é inerrante, ela é absoluta. Se eu e você decidirmos guiar a nossa vida por meio das vãs filosofias, dos nossos conceitos teológicos, e não submeter a nossa vida de forma plena a cada princípio da Escritura, certamente nós estaremos andando no caminho escuro, não nas veredas da vida. Então eu quero encorajar a vocês nesta manhã a amar este livro, a ler a palavra de Deus não apenas por ler, mas ler a ponto de você se deleitar na palavra de Deus, até você encontrar refrigério para a sua alma. Eu convido você a ler a palavra de Deus e não se apartar dela até que você possa ouvir a voz de Deus em seu coração. Porque a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus é espírito e vida. Então ela fala ao nosso coração. Então você que é membro desta igreja já tem o hábito, a prática da leitura da palavra de Deus. Que nós não desperdicemos este pasto verdejante que é a palavra de Deus, apenas lendo para cumprir uma tabela. Mas leia, que o seu coração esteja totalmente voltado para a palavra de Deus. Esteja decidido a obedecer cada preceito, cada ensinamento. Por que eu enfatizo isso? Porque que somente assim ela poderá conduzir sua vida. É somente você submetendo a sua vida à palavra de Deus, que ela será o seu guia. Então, com um coração decidido a obedecer a palavra de Deus, eu quero
convidar a você a estar com o coração aberto a cada ensinamento nesta manhã. O primeiro ponto trata a Bíblia como um alicerce para a vida. O primeiro subtópico diz: a palavra de Deus é alicerce. Ela é a base. É importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada, como está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada, é construída sobre a rocha. Mateus 7, 24. Na última sessão do Sermão do Monte, pouco antes do epílogo, Cristo narra a parábola dos construtores sábios e dos tolos. Mateus 7, 24 ao 27. A Escritura diz que o sábio, ele constrói sobre a rocha, e o tolo constrói sobre a areia. E quem é o sábio? E Cristo diz que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, as palavras de Cristo, e as pratica, esses são os sábios. Consequentemente, o tolo é aquele que ouve as palavras de Cristo e não as cumpre. Ouve sermões, mais sermões, eles leem a Escritura, mas não põem em prática. Esse tipo de pessoa é comparado ao tolo. O sábio é aquele que sujeita a sua vida à Escritura. Nessa ilustração de Jesus, a casa, ela simboliza a vida, o nosso viver. A pessoa prudente constrói a sua casa, estabelece toda a sua vida em submissão genuína à palavra de Cristo. Enquanto a pessoa desobediente constrói sobre o fundamento frouxo da confiança própria, das falsas esperanças. Ambas as construções sofrem as intempéries da vida. A chuva torrencial, a inundação e o temporal, como está descrito em Mateus 7, 25 e 27. As duas construções. Esses elementos simbolizam os tempos difíceis da vida. Perseguições, traições, doenças, violências, sofrimentos diversos. É importante notar que Cristo já tinha ensinado que o Pai faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5, 45. Significa que ninguém está imune às adversidades da vida. Entretanto, existe uma diferença crucial entre os dois construtores. Em especial, em relação ao enfrentamento dos problemas, das intempéries da vida, que sucede a todos debaixo do sol. Então a diferença crucial está entre os construtores. A casa edificada sobre a rocha, apesar de ser ferozmente, de forma impetuosa, com ímpeto, ela foi combatida, nem caiu, nem quebrou, não sofreu nenhum dano na sua estrutura. Porém, um toque dramático é acrescentado a outra casa que foi edificada sobre a areia. O texto diz: caiu e foi grande a sua queda. Esta parábola claramente nos ensina que nossa vida deve ser edificada sobre os ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude
e um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha sobre a qual devemos edificar a nossa casa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. É somente pela nossa união com Cristo que podemos ter esperança e segurança em tempos de crise. Ele tem as palavras de vida eterna, João 6,68. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises desta vida, nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e em sua palavra. As duas construções são idênticas. São idênticas. Mas a diferença está aonde estão edificadas. O texto diz em Lucas, falando dessa mesma passagem sobre o prudente e o tolo, fala que foi cavado bem fundo. Cavou bem fundo o prudente, encontrou a rocha e edificou a sua casa. O que podemos aprender com esta verdade? É que construir a casa sobre a rocha, ou seja, sujeitar a nossa vida aos ensinamentos de Cristo, a obedecer à palavra de Deus, tem um custo. Precisamos renunciar a nós mesmos. Precisamos abrir mão de muitas coisas. Precisamos colocar a nossa vida de forma plena, entregar por completa a Cristo em obediência. Assim como Cristo fez, está registrado em Filipenses que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. A sua obediência foi completa, foi plena. Ele sujeitou o Pai de forma plena. Então, ou seja, edificar a vida, a casa, a vida debaixo dos ensinamentos de Cristo ou sobre Cristo, sujeitar a nossa vida a Cristo, a sua palavra, tem um custo. Tem um custo. Mas o benefício é grande. Não dá trabalho viver uma vida segundo o que eu bem entendo. Não dá trabalho fazer o que eu acho, o que é conveniente aos meus olhos. Mas isso é construir a casa sobre areia. Isso é tolice. Esse tempo de crise que nós estamos vivendo, principalmente assim, logo no período da pandemia, no início de 2020, até hoje, quantas pessoas que eu conheci, homens que serviam a Deus, mulheres, e hoje estão separados, famílias destruídas. A adversidade, esse tempo de pandemia revelou que muitas casas estavam edificadas sobre a areia. Muitos se afastaram da comunhão dos santos, da igreja, e não voltaram até hoje. O que vai nos manter até o fim é se a nossa vida está edificada sobre a rocha, sobre Cristo, sobre os ensinamentos de Cristo. É isso que vai fazer toda a diferença. Onde está edificado o meu casamento? Que tipo de marido sou eu? Que tipo de marido é você?
quais os princípios que eu obedeço e que eu aplico no meu casamento? Os princípios da palavra de Deus ou os conceitos do mundo? A minha paternidade está fundamentada nos princípios das Escrituras ou nas vãs filosofias? Quantos lares dilacerados, quantas famílias destruídas, porque edificaram sobre areia. Quantos planos que não são sujeitados, quantas aspirações, quantos desejos. Às vezes nós não sujeitamos a palavra de Deus. Nós devemos sujeitar toda a nossa vida, todo o nosso ser, toda a nossa motivação, todo o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso intelecto. Todo o nosso ser tem que estar sujeitado à palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a viver todo o ensinamento da Escritura. A palavra de Deus também é luz. Ela é alicerce e também é luz. O Salmos declara que a palavra de Deus ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Um dos benefícios mais práticos dos textos sagrados é a orientação nos atos da vida diária. A Escritura, ela nos dá o norte. Ela orienta as nossas escolhas. Ela deve influenciar as nossas decisões. E nós precisamos o tempo todo tomar decisões. E quantas pessoas e quantos têm errado constantemente, não acertam, porque não são orientados pela luz da palavra de Deus, tomam decisões às escuras e não à luz da palavra. A Bíblia diz que aquele que anda na luz sabe para onde está indo, mas quem anda nas trevas não sabe para onde vai, não tem direção. Então quem toma uma decisão a parte da palavra de Deus está tomando decisão às escuras e vai errar. Não vai tomar uma decisão sábia. Vai trazer consequências trágicas para a sua vida e para a sua família. Mas aconselho-te a tomar decisões, a ser guiado pela luz da palavra de Deus. O apóstolo Pedro fala de que a palavra de Deus é uma luz que alumia o lugar escuro. Temos as Escrituras como a nossa luz e o Espírito Santo para esclarecer e nos orientar, à medida que aprendemos mais sobre a verdade. Implica dizer que aquele que não é guiado pelas Escrituras encontra-se desorientado, cedo ou tarde irá tropeçar e, consequentemente, sucumbirá. Somente a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo declarou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. João 8,12. Esta afirmação do Senhor Jesus lembra a coluna de fogo que orientou os filhos de Israel durante a noite nas suas peregrinações no deserto, Êxodo 13:21. É nessa direção. Também Paulo ensina que devemos andar como filho da luz, como está em Efésios 5:8. Isto é, afastado da prática do pecado. Se a palavra de Deus não estiver no meu coração, o salmista diz: escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus nos confere graça para fugir das trevas do pecado. Então devemos andar como filhos da luz.
sermos guiados pela palavra de Deus. Terceiro, a palavra de Deus é imutável, ela não muda, ela permanece a mesma. A palavra de Deus é o livro do passado, o livro do presente e o livro do futuro. Ela é a autoridade final de fé e prática. Ela difere de todas as outras literaturas. Os ensinos das Escrituras são fidedignos e confiáveis. Não erram e nem falham. O Senhor Jesus declarou enfaticamente que a Escritura não pode ser anulada, João 10:35. Compreende-se a partir dessa sentença que a Escritura não pode ser invalidada, como está em Marcos 7:13. O que permanece escrito, permanece escrito. O texto permanece inalterado, imexível. Cristo foi quem assegurou essa certeza ao declarar: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13:31. Cristo é fiel ao concerto estabelecido. E por conseguinte, a palavra, a sua palavra, é imutável, ela não muda. Ela não pode sofrer alterações. Os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Não cabe ao cristão contradizer e nem ajustar a Escritura para atender os interesses das ideologias pós-modernas. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Efésios 2:20. Os textos aqui citados e tantos outros que por falta de espaço não foram mencionados. Diz o autor, atesta que a Bíblia Sagrada é exatamente aquilo que ela afirma ser: a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é o que muitos afirmam, um livro antigo, desatualizado. Não, ela é atualizadíssima. Ela é o livro do futuro, como eu disse. Ela não pode ser alterada. Ela não pode ser mudada. A palavra de Deus permanece para sempre. Que possamos dar o devido valor à palavra de Deus. Deus nos deu um livro. John Piper diz, quando ele fala deste assunto que Deus nos deu um livro, que muitos olham para a Escritura como um quadro antigo, sem valor na parede. Mas ela não é um quadro. Ela é uma janela que olha para o mundo melhor. Ela é viva. Ela é eficaz. Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. Que ao ler este livro, eu e você possamos experimentar a vida da palavra. É isso que fará toda a diferença nas suas leituras devocionais. É quando você experimentar essa graça que está reservada a todos quantos buscarem a Deus com coração sincero. E se deleitarão nos pastos verdejantes da Escritura. Pois ela é maravilhosa. O salmista diz: mostra-me a maravilha da sua lei. Que esta seja a minha e a sua oração antes de ir a este livro para lê-lo. Senhor, mostra-nos a maravilha da sua lei.
E buscando isso de Deus, você experimentará um gozo que você nunca experimentou. Glória a Deus pela sua palavra. A segunda parte da lição diz: a Bíblia nos torna pessoas sábias. Primeiro, o conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é Hokmah. O dicionário Vine anota que esta palavra aparece 141 vezes no Antigo Testamento e na maior parte das vezes em Jó, Provérbios e Eclesiastes. O termo significa o conhecimento e a habilidade de fazer escolhas certas no momento oportuno. A consistência de fazer a escolha certa é indicação de maturidade e desenvolvimento. A palavra correspondente para a sabedoria em grego é Sofia. E está relacionada e se assemelha com a prática da prudência, isto é, a capacidade de discernir modos de ação com vistas aos seus resultados. Em síntese, ambos termos têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. O teólogo Russell assegura que a Bíblia coloca a sabedoria no âmbito da prática. Por isso, a verdadeira sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Isso nos torna sábio. A sabedoria ultrapassa o conhecimento dos fatos, das leis e das ciências. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática adequada do aprendizado não produz sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria é o conhecimento em prática. Segundo subtópico, Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria ela é um dos atributos divinos. A Escritura nos exorta a adorar o único Deus sábio, Romanos 16, 27. Ele é a única fonte genuína de sabedoria, Provérbios 2, 6. Charles Hodge afirma que todas as obras de Deus declaram sua sabedoria. Elas mostram, desde as menores até as maiores, as mais prodigiosa adaptação de meios para a concretização do sublime fim do bem-estar de suas criaturas e para a manifestação de sua própria glória. Mercê dessas verdades, ratifica-se que somente Deus é detentor de tamanha sabedoria. O apóstolo Paulo assevera que a sabedoria de Deus é inescrutável, como está Romanos 11, 33. A Bíblia ensina que toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, Efésios 1, 8 e 9. Por meio da graça de Deus, Deus faz os crentes transbordarem com sabedoria e discernimento. Portanto, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Somente os que vivem de acordo com os preceitos da sabedoria de Deus são pessoas sábias. O tópico 3 diz: o temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, 7. A expressão temor do Senhor aparece 12 vezes no livro de Provérbios. E de modo imperativo, temei ao Senhor. E é encontrado outras 4 vezes neste livro. Reiterada repetição dessa frase denota o princípio fundamental da religião. Revelada, o temor a Deus. O temor a Deus não é medo, não é o pavor, fobia, terror, ao contrário. O temor a Deus, ele é expressado por reverência, gratidão, adoração ao Deus Todo-Poderoso. Essa atitude
é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio e controlador. Não é uma etapa que se abandona. Não é apenas um método correto de pensamento, mas sim um relacionamento correto de submissão e adoração a Deus. O temor a Deus é o ponto de partida que produz o verdadeiro entendimento, o sábio proceder. Temei ao Senhor. Temamos ao nosso Deus. Não é um medo. Não é uma fobia. Não é um pavor, mas é uma santa reverência, que é expressada pela gratidão e pela adoração. É triste observar que esse indicador de sabedoria não é visto na vida de muitos. O que podemos ver nesse tempo, na vida de muitos que se intitulam cristãos, é uma falta de reverência, é uma falta de gratidão e uma falta de adoração verdadeira. É um povo que honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Mas o temor verdadeiro, escriturístico, ensinado pela Escritura, é o temor que se reverencia. É o temor que prepara o coração para vir o culto à casa de Deus. Eu sei que a nossa vida é um culto a Deus. Eu sei que a nossa vida ela deve ser um culto a Deus. E todos esses indicativos de sabedoria, por assim dizer, a gratidão, a reverência, a adoração a Deus, ela deve estar presente na minha vida, onde eu estiver, em casa, no trabalho. Mas isso deve ser, sim, de uma forma mais destacada, mais enfatizada em nossa vida, por assim dizer. É no preparo para vir ao culto, na igreja, na assembleia, na congregação. O preparo, a hora que chegamos, a forma que nos comportamos aqui nesse lugar, na casa de Deus. Se vamos reverenciá-lo, trazendo uma oferta ao Senhor, ou se não importamos com isso. Se a gratidão, ela expressa, ela é expressada por nós, infelizmente esses indicadores, se formos fazer uma pesquisa, uma análise, podemos perceber que isso já não está presente na vida de muitos crentes. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que possamos temer ao Senhor. Porque Ele é o princípio da sabedoria. Porque Ele é a forma correta de se relacionar com Deus sábio. Com Deus que nos deu a sua palavra. Então não tem outra forma de se relacionar com Deus senão por meio de uma reverência santa, de uma vida piedosa. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que sejamos sábios. E que possamos, como aqui no quarto subtópico, desfrutar dos benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o torna mais sábio do que todos à sua volta. Então precisamos meditar na palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus, mas meditar na palavra de Deus também. Precisamos refletir sobre as verdades, sobre os ensinamentos, sobre a doutrina. Isso nos dará a graça de tomar decisões corretas.
Essa afirmação significa que ele adquiriu a sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Davi expressa seu profundo amor à lei do Senhor e faz dela sua meditação diária. Como resultado, tornou mais sábio do que os inimigos. Tornou mais entendido que os mestres, mais prudente que os anciãos. São inúmeros os benefícios da sabedoria. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Ele diz: se fores sábios, para ti serás; se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Provérbios 9:12. Nesse versículo, destaca-se o conceito da responsabilidade individual. Desse modo, aquele que teme ao Senhor desfruta das benesses da sabedoria. Dentre elas, acumula o conhecimento para usar na ocasião certa. Provérbios 10:14. Em virtude do bom senso, torna-se próspero em todos os seus caminhos. Provérbios 19:8. E não apenas controla seus impulsos, mas exerce o domínio próprio. Em vista disso, a Escritura nos adverte com frequência a empregar esforço na busca da sabedoria. Então nós precisamos adquirir a sabedoria por meio de um santo temor, por meio de uma vida de adoração. Nós precisamos ir à Escritura de forma reverente. Porque nela está o tesouro da sabedoria. Em Cristo está o tesouro da sabedoria. Cristo é a sabedoria de Deus. Que o Senhor incline o nosso coração nessa direção. Pois o que nós vemos, o cenário, como eu acabei de dizer, é evidente na vida de muitos. A falta da sabedoria. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Terceiro e último ponto, a Bíblia e a prudência para a vida. O conceito de prudência. O dicionário Wycliffe informa que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, Provérbios 14:8. O prudente atenta para os seus passos, Provérbios 14:15. Os prudentes se coroarão de conhecimento, Provérbios 14:18. E o que observa prudentemente se haverá, Provérbios 15:5. Porém, a expressão ainda pode ser empregada no mau sentido para identificar alguém sagaz ou astuto. Como está em Gênesis 3:1, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Destaca igualmente que a expressão hebraica bim e o adjetivo grego sinetos apontam para uma decisão inteligente. O sábio de coração será chamado prudente, Provérbios 16:21. O procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, Atos 13:7. Desse modo, no aspecto positivo, os textos sinalizam uma conduta não precipitada. O dicionário Vini enfatiza que o substantivo grego phronesis e suas declinações implica ter entendimento e denota sabedoria prática, prudência na administração dos negócios. Já o substantivo sinesis é traduzido por inteligência e sugere rapidez de apreensão. A consideração penetrante que precede a ação. Essa concepção pode ser vista equitativamente nos tratados da filosofia aristotélica, que diz assim: o ato prudente considera as circunstâncias, prevê as possíveis consequências, analisa os antecedentes, compara a ação com as obras semelhantes, pondera os prós e contras, e reprime as paixões que escurece a razão.
delimita os interesses próprios da decisão correta. O exame e a reflexão poderão realizar-se com maior ou menor, dependendo do indivíduo e da magnitude da qualidade da ação. Então, ou seja, a pessoa prudente é aquela que pondera, ela analisa tudo ao redor para tomar uma decisão. Ela não toma uma decisão baseada em interesses próprios. Ela compara, ela pondera sobre os prós e os contras. Ela analisa este exemplo da parábola de Cristo. O tolo não analisou o terreno. O tolo pensou no agora. O tolo pensou em construir a sua vida rápido. Não dá trabalho. Ele pegou atalho. Mas ele esqueceu que é mais rápido construir se não for fazer o fundamento. Não precisa de cavar fundo, não precisa de lançar a sapata. É mais rápido. Fazer uma casa de lajota, sem estrutura, colunas, cintamento, viga, é bem mais rápido. É mais fácil. É assim que os insensatos agem. Mas o prudente não. Ele espera. Ele pondera, ele diz, opa, e quando vir a chuva? E quando vir os intempéries da vida? E quando vir a adversidade? Ficará de pé a casa? Ele faz uma análise do todo em volta. Não somente ele analisa o terreno, mas ele olha o todo, como se ele olhasse numa visão panorâmica. Ele vê que se aproxima as intempéries da vida, porque elas sucederão a todos. Então, esta é a diferença. O prudente do tolo. Esta é a virtude do que eu e você. E somente por meio de uma vida pautada na palavra de Deus, que nós vamos adquirir sabedoria e prudência. Não tem outro meio para se adquirir prudência e sabedoria. Segundo, a prudência dos justos. O termo empregado pelo evangelista Lucas, quando descreve o ministério de João Batista, a missão do precursor do Messias, é converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Lucas 1,17. Ao discorrer sobre esta última declaração, Mateus Henry observa que a verdadeira religião é a sabedoria dos homens justos, diferentemente da sabedoria do mundo. Sermos religiosos é, ao mesmo tempo, a nossa sabedoria e o nosso dever. Nisto exige tanto equidade quanto prudência. Significa que o Evangelho tem como desígnio trazer as pessoas de volta para Deus. E quando isso acontece, os ignorantes, desobedientes e rebeldes de outrora se tornam sábios, justos e prudentes. Esta sabedoria prática que orienta e corrige o viver diário é o resultado da verdadeira conversão a Cristo. Aqueles que experimentam o novo nascimento, desenvolvem o caráter e praticam a boa conduta dos justos. São convertidos à prudência dos justos. Então é isso que o Evangelho faz conosco.
E Salomão diz que em Provérbios 4,18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então que o nosso viver justo, então a vida, a nova natureza em Cristo, ela deve evidenciar a sabedoria e a prudência. Porque Deus nos converteu da rebeldia à prudência dos justos. Que eu e você evidenciemos esta virtude em nossa vida. O apóstolo Paulo declara que a graça de Deus nos alcança o perdão e ainda a sabedoria e a prudência. Não somente o perdão, a sabedoria para compreender a verdade revelada e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus, Efésios 1:9. E de que forma essas dádivas, esse presente de Deus são aperfeiçoados? Pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Nós precisamos ser pessoas de oração. Nós devemos ser pessoas dadas às Escrituras, uma leitura atenciosa. E ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo. A sabedoria e a prudência. Quando fala de que a nossa luz, somos como a luz da aurora, estamos num caminho da glorificação. Somos ainda uma obra inacabada. E o conselho de Deus para mim e para você nesta manhã é para que nós possamos nos achegar a Ele. Porque Ele nos salvou, nos perdoou, não somente nos perdoou dos nossos pecados, mas Ele quer que sejamos sábios e prudentes em nossa maneira de viver. E isso só pode acontecer por meio de uma vida com Deus, oração, leitura da palavra, comunhão com o Espírito Santo, jejum, frequentar os cultos, para ouvir a palavra, para ser exortado, para ser encorajado, consolado pelas Escrituras. Então, tudo isso Deus nos deu para que possamos crescer em maturidade. E o seu desejo, e Ele trabalha em nossa vida para que nós cresçamos cada vez mais, e cada vez mais Cristo seja em nós revelado. O caráter do seu amado Filho seja revelado em nós, e que sejamos dia após dia, conformados dia após dia, mais e mais, à imagem de Jesus Cristo. Então, os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os propósitos e os benefícios da prudência, Provérbios 1, de 1 ao 6. Cada versículo começa com a expressão para, com exceção do versículo 5, em que o termo aparece, mas está implícito. Esta série de frases é um sumário das finalidades dos provérbios de Salomão, a saber, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para aceitar o comportamento prudente, para fazer o que é reto, justo e íntegro, para dar perspicácia à descrição. Então, ou seja, esses são os benefícios da prudência. Então, para que serve a prudência? Para aceitar o comportamento prudente, para fazer o que é reto,
para se comportar humildemente, para não se vangloriar, para não viver uma falsa piedade, para não ser conduzido pelo próprio coração. Todos esses são os benefícios da prudência. A pessoa prudente ainda pensa antes de agir para não ser influenciada. Derek Kinder sublinha que o tolo ou ingênuo aceita de segunda fonte aquilo que deveria ser averiguado por conta própria, agindo de acordo com o estado dos sentimentos e não com os méritos do caso. É isso que o nosso pastor tem nos ensinado. Então Deus tem dado essa graça dele averiguar as fontes primárias, para saber as verdades dos fatos. Às vezes pegamos algum ensinamento, algo no meio do caminho, vídeo de internet, e aplicamos a nossa vida e às vezes até publicamos isso. O texto diz que isto é uma atitude de tolo. Mas o sábio, ele vai e averigua a fonte primária, para saber se isso procede ou não procede. O prudente igualmente sujeita-se ao aprendizado e à correção. Então, ou seja, a pessoa prudente, uma pessoa prudente, ela sempre vai entender que ela sempre precisa aprender e que ela sempre precisa de correção. Ela vai entender que ela é uma obra inacabada. E isso vai fazer ela cada vez mais crescer. Então, ou seja, se rejeitamos, se achamos que sabemos demais, se rejeitamos a correção, então isso é um indicador de que não somos sábios. O caminho da vida não é a rebeldia, mas a obediência. Além disso, a pessoa prudente desvia-se do perigo por meio de soluções cautelosas e antecipadas. Então, esta virtude da prudência nos livrará de muitas dores. De muitas dores. Olha o conselho, Efésios capítulo 5, versículo 15. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente, e não como os loucos, os nécios. Concluindo a lição nesta manhã. Mas antes de concluir essa lição nesta manhã, eu quero convidar você. Assim como eu falei no princípio que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Nós aprendemos aqui o que é o temor. O temor do Senhor é se aproximar dele de forma reverente, de forma cheia de gratidão, em adoração. Então eu te convido de forma reverente, de forma grata, nesta manhã, ofertar. Então oferte ao Senhor. Reconheça que toda dádiva vem de Deus. Então tudo que você possui veio das boas mãos de Deus. Então seja generoso nesta manhã e oferte. Não perca a oportunidade de ser abençoado. Aqui está o QR Code do Pix e do PicPay. Então você tem a liberdade da sua casa mesmo fazer a sua oferta, fazer a sua transferência. E você que é membro desta igreja, se você tem espécie, você pode então trazer no culto à noite, entregar na secretaria. Mas não deixe de ofertar. Todos nós podemos ofertar. Não importa o valor, mas todos nós podemos ofertar. Então vamos fazer isso com graça, com generosidade, com reverência e com santo temor. Que estas verdades ensinadas aqui nesta manhã possa ser vivida por mim e por você.
para que todo o benefício da sabedoria e da prudência seja também por mim e por você experimentado da parte do nosso bom Deus. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Mateus 7,14. Nesta nobre tarefa imutável da palavra de Deus, imutável a palavra de Deus, alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Efésios 5:8. Então, tendo ciência de toda esta verdade, de como adquirir a sabedoria, então que nós, agora, só nos resta duas escolhas. Não existe outra. Nós escolhamos hoje obedecer ou desobedecer esta verdade ensinada pela palavra de Deus. Mas o meu desejo é que todos nós estejamos com um único coração, disposto a obedecer, disposto a viver uma vida, a construir uma vida sobre a palavra de Deus, obedecendo a Deus em todas as coisas. E eu e você colheremos da mão do nosso bom Deus as suas maravilhosas promessas. Ele nos preservará nesse tempo. Ele guardará a nossa vida. Se a nossa vida estiver pautada em sua palavra, nós permaneceremos até o fim. E a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Que a graça de Deus, as misericórdias do Senhor, seja derramada sobre a sua vida, hoje e sempre. Vamos orar? Pai, obrigado por mais uma aula da EBD. Senhor, que a sua graça se manifeste em nosso coração. E que haja, Senhor, em nosso coração a prontidão em obedecer a sua palavra, em obedecer os princípios da sua palavra ensinado nesta lição. Para que sejamos sábios, que sejamos pessoas prudentes, pessoas que edificam a nossa vida, Senhor, sobre a rocha e não na areia. Ó Deus, que somente aqueles que permanecerem fiéis à sua palavra são os que continuarão firmes até o final. Ó Deus, dê graça ao seu povo, que o Senhor fale profundamente em cada coração e que haja em nosso coração a disposição de obedecer a sua palavra, de sujeitar toda a nossa vida, toda a nossa família, todo o nosso ser às palavras do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre nós e que o nosso coração seja preparado nesse dia do Senhor para irmos à sua casa logo mais à noite e render ao Senhor um culto aceitável ao Senhor. Sê conosco, guarda-nos e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém.